Olá, meus queridos, graça e paz a todos em nome de Jesus. Eu sou o seu irmão em Cristo, William Moura, e eu passei aqui nesta manhã. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, né? Mas seja lá que hora for que você for ver ele, que Deus venha te alcançar e te abençoar ricamente, como sempre fez, suprindo as suas necessidades, segundo a vontade dele. Amém, amados? Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. A palavra que eu quero trazer hoje, como sempre, é uma palavra de reavivamento, né? Uma palavra de esperança, né? E que essa palavra venha reacender as chamas da esperança que está dentro de você, né? Que porventura, né, vieram apagar ou nem existe mais essas esperanças. Amém, amados? Perdão. Que essa palavra venha reacender, né? E que ela seja, porque somente ela pode fazer isso, seja o combustível que sustenta essas chamas acesas até que Jesus volte para te buscar. Amém, meus queridos? A palavra de Deus para nós nesta manhã está na segunda carta do apóstolo Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 7, 8 e 9 e 10. Esses 4 versículos nós vamos meditar rapidinho e fazer uma breve explicação e aplicação desse texto. Amém, meus queridos? Mas é uma palavra de esperança. Atenta, né, para o que a Bíblia diz. Amém, amados? Vamos lá, acompanhem comigo aí. Abra a sua Bíblia, né? Segunda de Pedro 3, no versículo 8 ao 10. Amém, amados? Vamos lá? Versículo 7 ao 10, perdão. Diz assim, ó. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos homens ímpios. Versículo 8. Não se esqueçam disto, Pedro falando. Amados, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No versículo 10, Pedro conclui dizendo: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada ou destruída. Amém, meus queridos? Então aqui é uma palavra de ânimo, de esperança, para renovar a nossa esperança, para fortalecer, para acender essas chamas que talvez esteja apagada dentro de você e nem esperança você tem mais. Esperança do quê? Daquilo que Jesus prometeu e nos olhos de muitos, né? Aos olhos de muitos, Jesus está sendo tardio, ou Jesus até nos enganou, porque ainda não aconteceu aquilo que ele prometeu, que é a sua volta, a sua vinda, para buscar a sua igreja, aqueles que creram na mensagem do Evangelho, para assim morar com ele eternamente, ter um encontro com uma igreja triunfante. A igreja triunfante é aqueles que já morreram em Cristo e estão com Jesus. A igreja militante somos nós, estamos nessa terra militando ainda, pregando o Evangelho, para que vidas venham a ser alcançadas, transformadas, libertas e salvas. Então daqui a pouco essa igreja que está na terra militando, né, em favor do reino de Deus, da sua igreja, terá um encontro com a igreja triunfante que já está com Cristo, e assim viveremos com ele eternamente. É essa esperança que Pedro está trazendo para aquele povo e posteriormente para nós hoje. Porque no contexto aqui eles estavam questionando que desde que os pais morreram, nasceram e morreram naquela geração, né, essas promessas já tinham sido prometidas e nada havia acontecido. Então eles estavam questionando a Pedro, eles estavam dizendo, olha, não, isso não vai acontecer. Aí entram os enganadores dizendo, não, isso não é verdade, essa promessa não é viva, essa esperança é falsa. Aí Pedro está falando do dilúvio da época de Noé aqui, trazendo a eles a lembrança, a memória, como Deus fez, como Deus tratou com aquela geração ímpia, aquela geração má, que era a geração de Noé, resgatou Noé e sua família, mas os demais pereceram com o dilúvio, né? E Pedro está trazendo a memória a eles aqui, tudo isso aqui no contexto do texto em que lemos. E aí no versículo 7 ele diz, olha, pela mesma palavra, ou seja, o mesmo Deus,
que fez, que tratou com aquela geração, que trouxe juízo àquela geração de Noé, é o mesmo Deus que vai trazer juízo a esta geração. Pedro está dizendo, olha, pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos homens ímpios. Pedro disse, o mesmo Deus que trouxe juízo lá nos dias de Noé, é o mesmo Deus que vai trazer juízo hoje a esta geração. Não é o outro Deus, é o mesmo. Ele trouxe o dilúvio, ele anunciou e veio, no tempo de Deus veio. E Pedro está confortando, está exortando aquele povo para que eles se voltem para Deus, para que eles vivam essa esperança, para que eles não se desesperem e não acreditem no que diz os falsos profetas, os falsos mestres e as falsas promessas, né? Que tira o teu foco, aí você deixa de esperar em Deus e de viver aquilo que Deus tem para você, para acreditar em falsas profecias de homens que não acreditam no que Deus diz, né? E quer tirar o teu foco também. Então não dê ouvido aos falsos profetas, não dê ouvido aos falsos mestres, dê ouvido à palavra de Deus. Essa palavra é imutável e há de se cumprir. Quando? Aí Pedro responde para nós. Versículo 8 diz assim, não se esqueça disto. Pedro está falando para a gente despertar. Não se esqueça disso. Disso o quê? Do que Deus já fez e falou. Não se esqueça disso. Olha, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha, Pedro está dizendo, Deus é atemporal. Deus não depende do tempo para que as coisas dele venham acontecer do jeito dele, no tempo dele. Não, Deus é atemporal, Deus está fora do tempo. Esse tempo cronológico que pertence a nós, e nós dependemos dele, Deus não depende. E Deus não está sendo tardio. Não, no tempo de Deus vai acontecer. Por que no tempo de Deus? Aí ele no versículo 9 diz, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ele disse, o Senhor não está demorando. No tempo de Deus vai acontecer. Eles querem que aconteça no tempo deles. E é isso que a gente quer. O ser humano, a gente planeja as coisas, né? A gente idealiza, né? Faz o projeto ali. Quando não acontece do jeito que a gente planejou, idealizou, aí vem a decepção, né? Vem a falta de fé, o desânimo, né? A gente não espera mais, perde as esperanças, fica depressivo, né? Fica ansioso, fica bicudo com raiva, porque nós planejamos e não aconteceu, mas as coisas estão no controle das mãos de Deus, não está nas nossas mãos. Então no tempo de Deus, as promessas de Deus não vai acontecer do jeito que eu quero, nem do dia que eu quero. Eu tenho que esperar nele e ter fé que vai acontecer no tempo dele. No tempo dele vai acontecer, como aconteceu nos dias de Noé no tempo de Deus, vai acontecer nesses dias no tempo de Deus. E qual é o tempo de Deus? Ele é atemporal. E por que tudo isso, Deus está fazendo tudo isso? É porque ele é tardio? É porque ele esqueceu da gente? Não. Presta atenção. Aí no versículo 9 ele diz, ao contrário, ele é paciente com vocês. Olha, a paciência de Deus, não querendo, presta atenção, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém, amados? Então, não é que Deus se esqueceu e que nós estamos jogados aí como um barco à deriva, não. A Bíblia diz que Deus está sendo paciente e longânimo com essa nação, esperando que eles se arrependam e se acheguem a Deus na pessoa de Jesus para que sejam salvos. Amém, amados? Porque o dia do Senhor, ele virá. E virá como? Pedro também nos explica, no versículo 10, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Como ladrão, surpresa. O ladrão avisa quando vai roubar a sua casa? Lógico que não, ele te surpreende, não é? Por isso, né, a gente faz de tudo para estar seguro dentro de casa, para que a gente não seja surpreendido. E mesmo assim, quando ele vem, ele nos surpreende, porque a gente não sabe o dia, é surpresa, é um fator surpresa, a gente não se livra dele. Então o dia do Senhor virá, olha, porém virá como um ladrão, é surpresa. Ele não disse a hora, nem o momento que isso vai acontecer, só que ele deixou a gente preparado, que vai acontecer. Como aconteceu nos dias de Noé, vai acontecer com esta geração. E Deus está sendo longânimo para que você se arrependa, para que eu se arrependa, e aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus, se voltem para Deus na pessoa de Jesus, porque o dia do Senhor virá. Aí no versículo 8 ele diz assim, olha, virá, né? E vai vir a destruição, no 7, perdão, dos homens ímpios.
Os ímpios é aqueles que não acreditaram na mensagem do Evangelho. Então, esses serão destruídos no dia do Senhor, no dia do juízo que Deus decidir fazer juízo nessa terra, nessa geração. Isso vai acontecer e os homens ímpios vão perecer. Quem vão ficar? Apenas os servos de Deus, aqueles que creram nas promessas do Senhor. Esses viverão com Cristo eternamente. Por isso que ele diz, olha, o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão. Em grande estrondo, e os elementos, o céu e os elementos aqui é todas as construções terrenas, as benfeitorias que o homem fez. A Bíblia diz que vão se derreter com aquele fogo que há de descer de Deus, purificando toda essa terra, né? Então, Deus não se esqueceu de nós. Deus está sendo longânimo, paciente, estendendo os dias para que você se arrependa antes do terrível dia do Senhor que há de vir, o juízo do Senhor sobre essa terra. Amém, amados? Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus e que você venha estar atento às promessas de Deus que Ele prometeu para você. Ele não falha. Tudo vai acontecer no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. Você precisa estar atento e esperando no Senhor, porque vai acontecer. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.